Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, Brasil. De emancipação política em 14 de maio de 1963. Preâmbulo. Nós, representantes do povo gabrielense da Câmara Municipal Organizante, reunidos por força do artigo 11, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, baseados nos princípios nela contidos e na Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelecemos e promulgamos, sob a invocação de Deus, a seguinte Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha. Título 1. Da Organização do Município, capítulo 1 dos Princípios Fundamentais. Artigo 1. O Município de São Gabriel da Palha, em união indissolúvel ao Estado do Espírito Santo e à República Federativa do Brasil, constituído, dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo local, objetiva, na sua área territorial e competencial, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu poder por decisão dos munícipes, pelos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei Orgânica da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Parágrafo único. A ação municipal desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégios de distritos ou bairros, reduzindo as desigualdades regionais ou sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 2. O município garantirá vida digna aos seus moradores e será administrado com 1. Transparência de seus atos e ações, 2. Moralidade, 3. Participação popular nas decisões, 4. Descentralização administrativa. Artigo 3. É assegurado a todo munícipe o direito social à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados, nos termos desta Lei Orgânica da Constituição Federal e da Constituição Estadual. NR em LON 19/2014. Artigo 4. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante um plebiscito, 2. Referendo, 3. Iniciativa popular no processo legislativo. Parágrafo único. A soberania popular dar-se-á também quando da fiscalização dos atos e das contas e da participação nas decisões da administração pública municipal. Artigo 5. Revogado em LON julho de 2006. Artigo 6. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Artigo 7. O município, objetivando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse regional e comum, pode associar-se aos demais municípios e ao Estado. Artigo 8. São símbolos do município de São Gabriel da Palha, em LON julho de 2006, 1. A bandeira, 2. O brasão, e 3. O hino. Capítulo 2 da Organização Político-Administrativa. Artigo 9. O município de São Gabriel da Palha, unidade territorial do Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, é organizado e regido pela presente Lei Orgânica na forma da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Seção 1. O município tem sua sede na cidade de São Gabriel da Palha. Seção 2. O município é dividido em distritos, objetivando a implantação da política de desenvolvimento, a descentralização administrativa e a desconcentração dos serviços públicos. NR em LON julho de 2006. Seção 3. A criação, a organização e a supressão de distritos depende de lei municipal observada a legislação estadual.
Seção 4. Qualquer alteração territorial do município de São Gabriel da Palha só poderá ser feita na forma da lei estadual, preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do meio urbano, mediante consulta prévia às populações diretamente interessadas, através de plebiscito. Artigo 10. É vedado ao município: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçareis o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da lei a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Contratar com pessoa física ou jurídica em débito com o sistema de seguridade social, com entes federados e prestareis benefícios ou incentivos fiscais. NR em LON julho de 2006 v dar nome de pessoa viva a próprios e logradouros públicos municipais. Bem como alterareis a denominação sem consulta prévia à população interessada na forma da lei. NR em LON julho de 2006 vi subvencionar a imprensa de forma geral. Em LON 19/2014 capítulo 3 dos bens e da competência artigo 11. São bens do município de São Gabriel da Palha, os que lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. NR em LON julho de 2006 parágrafo único. O município preferentemente a vinda ou doação de seus imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. Artigo 12. O parcelamento de áreas públicas municipais será permitido somente para fins industriais, habitacionais e educacionais, de interesse social, mediante prévia autorização legislativa. NR em LON julho de 2006 parágrafo único. O município de São Gabriel da Palha incentivará a regularização fundiária nas áreas urbanas da sede e dos distritos, como forma de ordenamento urbano da cidade, nos termos do Plano Diretor Municipal e de mais legislação correlata vigente. Artigo 13. Revogado em LON julho de 2006 artigo 14. Poderão ser cedidos a particular, para serviços transitórios, na circunscrição do município, máquinas e operadores da prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município, e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada. Parágrafo único. Como incentivo ao desenvolvimento agrícola aos produtores rurais, será cedido gratuitamente até 3 horas de serviços de máquinas e operadores da Prefeitura Municipal. Artigo 15. O município tem direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais em seu território, ou compensação financeira por essa exploração. Artigo 16. Ao município compete privativamente, na forma da Constituição Federal, dispor sobre assuntos de interesse local, considerando-se entre outros, os seguintes. NR em LON 7 de 2006 organizar-se-á administrativamente. Observadas as legislações federal e estadual pertinentes. 2. Aplicar suas rendas. Realizar audiências públicas de prestação de contas e publicar relatórios de gestão fiscal, na forma e prazos fixados. Por lei. 3. Editar suas leis e expedir todos os atos relativos aos assuntos de interesse local. 4. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública e por interesse social, bens móveis e imóveis, visando sempre ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 5. Adquirir, administrar e alienar os seus bens, aceitar doações, legados e heranças, e dispor sobre seu controle e utilização. 6. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar tarifas dos serviços municipais, e proibir a renúncia de receitas. 7. Elaborar o planejamento municipal composto da Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual com fixação de prioridades, estabelecendo primícias para a previsão das receitas e fixação das despesas, bem como garantindo a participação popular em sua elaboração. 8. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos no âmbito do município. 9. Promover o adequado ordenamento territorial, estabelecendo normas de edificações, de loteamento, de zoneamento urbano e de arruamento, bem como as diretrizes urbanísticas convenientes para seu território, e o plano diretor municipal. 10. Fiscalizar a produção, o consumo, o comércio, o transporte interno, o armazenamento e o uso dos agrotóxicos ou seus componentes afins, visando a preservação do meio ambiente e a saúde do trabalhador e do consumidor. 11. Estabelecer as servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços. 12. Disciplinar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, a prover, na forma desta Lei Orgânica Municipal e da legislação ordinária sobre transporte coletivo urbano, que poderá ser operado pelo próprio município ou através de concessão ou permissão, ou excepcionalmente autorização, fixando itinerários, paradas, horários e tarifas. B. Prover sobre o transporte individual de passageiros, fixando os locais de estacionamento e as respectivas tarifas. Sim. Fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos, os limites das zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. D. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar tonelagem máxima em vias públicas municipais, e disciplinar a execução dos serviços prestados e das atividades desenvolvidas em vias e logradouros públicos. 13. Sinalizar as vias e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. 14. Dispor sobre a limpeza de logradouros públicos, das vias públicas, remoção, destino e fiscalização do lixo domiciliar, hospitalar e de outros resíduos de qualquer natureza. 15. Conceder licença ou autorização para a abertura e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e outros. 16. Expedir alvarás de funcionamento para estabelecimentos em funcionamento no município, manter serviços de sua permanente fiscalização e cassar os respectivos alvarás dos que se tornarem nocivos ou inconvenientes à saúde, à higiene ou ao bem-estar público, ou aos bons costumes, observados as normas federais e estaduais pertinentes. 17. Ordenar as atividades urbanas, estabelecendo, respeitada a legislação do trabalho, as condições e horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e similares. 18. Dispor sobre o serviço funerário, encarregando-se da administração dos cemitérios, velórios e fiscalização dos administrados pela iniciativa privada. 19. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda em locais públicos e particulares expostos ao público no município. 20. Regulamentar, autorizar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e os divertimentos públicos sujeitos ao poder de polícia do município. 21. Dispor sobre o registro, vacinação, captura e destinação de animais, com o fim de prevenir e erradicar moléstias e endemias de que possam ser portadores ou transmissores, assim como dispor sobre a destinação de animais apreendidos em decorrência de transgressão de legislação municipal. 22. Dispor sobre o depósito e a destinação de mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão de legislação municipal. 23. Constituir por lei vigilância municipal destinada à proteção dos bens e dos valores que na forma da Constituição Federal lhe incomba resguardar. 24. Prover a proteção do patrimônio histórico-cultural local observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 25. Prover e incentivar o turismo local como fator de desenvolvimento social e econômico das mais diversas formas, inclusive o agroturismo e a produção artesanal. 26. Disciplinar o regime jurídico dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como manter em favor dos servidores planos de carreira e vencimentos. 27. Estabelecer penalidades administrativas, dispondo sobre a competência das autoridades para aplicá-las, por infrações às leis e regulamentos
Municipais, 28 propiciar a instituição e favorecer o trabalho de organizações sociais no município, como de outros organismos não governamentais, sempre que de interesse público o seu objeto. 29 promover direta ou indiretamente a distribuição de água potável e o tratamento de esgotos sanitários no município. 30 disciplinar a instalação de mercados, feiras e matadouros locais. 31. Organizar e prestar o serviço de iluminação pública. 32 fomentar as atividades econômicas estabelecendo incentivos que favoreçam a instalação de indústrias e empresas diversas visando a promoção do seu desenvolvimento, em consonância com os interesses locais e peculiares, respeitada a legislação ambiental e a política de desenvolvimento municipal. 33 promover, nos termos da legislação vigente, a fiscalização sanitária no território do município. 34 criar, organizar e suprimir distritos na forma da lei. 35 suplementar a legislação federal e estadual no que convir. Artigo 17. Compete ainda ao município, concorrente ou supletivamente com a União e o Estado, dentre outras, as seguintes atividades. NR em LON 7 de 2006 zelar pela guarda e aplicação da Constituição Federal, Estadual, da Lei Orgânica do Município, da legislação e das instituições jurídicas, destacando-se as destinadas à conservação do patrimônio público. 2. Prestar serviços de atendimento à saúde da população e assistência pública, da proteção e garantias das pessoas portadoras de deficiência, do idoso e do menor carente. 3. Manter programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 4. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e ao desporto. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição sobre qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna, a flora, o solo e os recursos hidrominerais. 8. Fomentar a produção agropecuária e industrial e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Prover sobre a prevenção de incêndios, e dispor sobre os serviços de resgate, salvamento e auxílio à comunidade. 11. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração dos setores desfavorecidos. 12. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 13. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Título 2 da Administração Pública, Capítulo 1 das Disposições Gerais, Artigo 18. A administração pública direta, indireta ou fundacional de ambos os poderes, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e, também, ao seguinte, NR. Em LON 7 de 2006 os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 6. É vedado ao servidor público servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até 3º grau civil.
NR em LON 12 de 2008. 7. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 8. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 9. A lei fichará a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos observado como limite máximo os valores percebidos como subsídio, em espécie, pelo prefeito. 10. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos em ambos os poderes far-se-ão no mês de janeiro de cada ano, observado o índice do INPC-IBGE ou seu sucedâneo. Parágrafo único. Na aplicação do cálculo da revisão anual, observar-se-á o índice do INPC-IBGE ou seu sucedâneo, do ano anterior. 11. Os poderes são independentes para estabelecer a política salarial de seus servidores. 12. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público municipal não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 14. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 do artigo 37. E nos artigos 39, seção 4-O, 150, e 153, e 153, seção 2º, 1 da Constituição Federal. 15. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 9, a de 2 cargos de professor, b a de 1 cargo de professor com outro, técnico ou científico, sim a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 16. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas direta ou indiretamente, pelo poder público. 17. Nenhum servidor será designado para funções não constantes das atribuídas ao cargo que ocupa, a não ser em substituição e, se acumulada, com gratificação de lei. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais, atividade essencial ao funcionamento do município, dentro de sua área de competência e jurisdição, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. 19. Somente por lei específica poderá ser criada empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação delas em empresas privadas. 21. Ressalvados os casos determinados na legislação federal específica, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Seção 1. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Seção 2. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Seção 3. Os cargos em comissão e as funções de confiança só poderão ser assim definidos e regulamentados por lei para as funções de chefia e de assessoramento observada a formação técnica profissional do servidor.
quando as atribuições pressuponham conhecimentos específicos. Seção 4. Os concursos públicos serão precedidos de regulamentação legal, amplamente divulgada, realizados por bancas examinadoras regularmente constituídas com elementos capazes e idôneos, assegurada a constituição de comissão fiscalizadora composta por servidores efetivos, agentes políticos de ambos os poderes e membros da sociedade civil, cabendo reapreciação judicial do resultado dos concursos, limitada ao aspecto da legalidade da constituição das bancas examinadoras, dos critérios adotados para o julgamento e da classificação dos candidatos. Seção 5. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente NR em LON 7 de 2006 as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5 graus 10 e 32 da Constituição Federal. 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Seção 6. Revogado em LON 19 de 2014. Seção 7. O município e os prestadores de serviços públicos municipais responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Seção 8. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Em LON 7 de 2006. Seção 9. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre em LON 7 de 2006 o prazo de duração do contrato. 2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 3. A remuneração do pessoal. Seção 10. O disposto no inciso 9 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, que receberem recursos dos entes federados para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Em LON 7 de 2006. Seção 11. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 23, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta lei orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Em LON 7 de 2006. Artigo 18-A. É vedado ao servidor público, sob pena de demissão, participar na qualidade de proprietário, sócio ou administrador, de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com o município. Em LON 9 de 2008. Artigo 18-B. É vedado o provimento, a investidura e o exercício em cargo em comissão ou em função de confiança dos poderes executivo e legislativo municipal, aos brasileiros que estejam em situação de inelegibilidade, ressalvadas as incompatibilidades específicas de cargos políticos eletivos, a condição de inalistável e a de militar. Em LON 18 de 2014. Capítulo 2 da publicação. Artigo 19. A publicação das leis e dos atos municipais, enquanto não houver imprensa oficial, será feita por afichação na sede da Prefeitura, ou da Câmara Municipal, conforme o caso. Seção 1. Os atos normativos de efeito externo serão divulgados na imprensa local. Seção 2. Os atos não normativos poderão ser divulgados resumidamente. Seção 3. A escolha do órgão de imprensa para a divulgação dos atos municipais far-se-á por meio de licitação, ressalvados, além dos preços, a periodicidade, a tiragem e a distribuição dos instrumentos de divulgação.
Capítulo 3 do Registro, artigo 20. O município terá seus registros regulamentados, de acordo com a iniciativa privativa de cada poder. Graciosa cidade.